Shalom a todos, bom dia. Bom dia, Shalom. Vamos começar aqui na página, depois eu passo para o YouTube, a leitura do Evangelho de João. Eu já tenho ele no meu YouTube, mas vou fazer de novo. Agora eu vou fazer com a tradução da Bíblia de Jerusalém, ok? É bom a gente conhecer mais de uma tradução. Aleluia, glória a Deus. Que o eterno Deus esteja conosco, nos abençoando, para que possamos entender o que a palavra de Deus diz. E abençoe a leitura desse evangelho para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Possamos ser guiados pelo Santo Espírito em toda a leitura da palavra de Deus. Aleluia. Então aqui o evangelho de João, ele parece um pouco o Gênesis. Ele já começa falando: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele já vai lá para o princípio. Cada evangelho, ele vai até uma parte da história do homem, do Gênesis para cá. E o evangelho de João, ele vai lá pro Gênesis, pro início. Já vai lá pro início no livro de Gênesis mesmo. Os outros vai nas descendências, até Abraão. Mas esse daqui outros vai na descendência até Sete, né? Esse aqui vai lá para o princípio, para o Gênesis. Então, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No princípio ele estava com Deus. Ok? No princípio, o verbo já estava com Deus. Aleluia. Então vamos lá. Tudo foi feito por meio dele, sem ele nada foi feito. O verbo. Ok? Quem é o verbo? É a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, o verbo, se fez carne e habitou entre nós. Através de Jesus de Nazaré. Aliás, Jesus de Nazaré já é a geração da palavra de Deus. Não é que, vou fazer um homem para colocar a palavra de Deus naquele homem. Não, esse homem já é a palavra de Deus. Ele já está no princípio com Deus. Ele já é a palavra de Deus. E ele se fez homem, humano como nós. Ok? Porque o ser humano, ele foi criado no Éden, mas depois do pecado ele sofreu modificações. A gente vê ali que depois da desobediência, Adão e Eva começam a ficar com vergonha do seu corpo. Eles começaram a ficar com vergonha do corpo deles. Então, teve uma mudança. Nós só conhecemos esse ser humano de hoje, né? Eu vejo muita gente falar assim: ai, Deus me criou assim, Deus me criou assim. Olha, Deus te criou perfeito, sem pecado. E você não precisava ter vergonha de nada. O pecado é que nos deformou. Hoje nós estamos deformados pelo pecado. E através do Filho de Deus que nós possamos
voltar ao Éden. Aleluia. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada foi feito. O que foi feito nele era a vida. E a vida era a luz dos homens. Okay? Aquela luz que Adão e Eva perdeu no jardim por desobedecer a Deus, a gente encontra ela no Senhor Jesus. Ele é a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, mas as trevas não a apreenderam. Ok? Essa tradução, você pode ler na Bíblia Almeida, porque essa tradução ela é mais, ela é um pouco diferente das outras. Porque essa tradução ela veio do hebraico. A Bíblia de Jerusalém foi escrita lá em Israel. Ok? Então vamos lá. É claro que quem escreveu a Bíblia de Jerusalém conhecia toda a escrita do grego também, viu, gente? Porque tinha muitas coisas que só tinha na escrita grega. Tinha muitas coisas que já tinham se perdido. Ok? Mas vamos lá. Muitas coisas também pegou do aramaico. E a luz brilha nas trevas, mas as trevas não a apreenderam. Houve um homem enviado por Deus. Seu nome era João. E aqui está falando do João Batista. Não é do João, escritor do Evangelho, é do João Batista, ok? Este veio como testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Okay? Tudo que Deus faz tem uma prova, tem um testemunho, tem uma prova. Onde tiver 2 ou 3, pela testemunha de 2 ou 3, está escrito na Bíblia. Quando as pessoas quando alguém acusava alguém, tinha que ter de 2 a 3 testemunhas. Okay? Se as 3 testemunhas fossem realmente verdadeiras testemunhas, porque tinha as falsas testemunhas, infelizmente, mas isso aí já é outro caso, já não pertence às coisas de Deus. Quando tem a falsidade, já não pertence às coisas de Deus. Ok? Então, João ele veio como testemunha do Messias. Uma testemunha verdadeira, João é. João é uma testemunha verdadeira. E João ele estava cheio do Espírito Santo, então não era só João, era também o Espírito Santo. Aleluia. E a luz brilha nas trevas, mas as trevas não apreenderam, que esse nome é ruim. Tem que ver a tradução aí. Já falei do homem enviado, que é João Batista, né? Testemunha. Olha o versículo 7. Este veio como testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Quem? João Batista. Parente do Senhor Jesus. Maria foi lá para casa visitar a mãe de João. Cresci mais ou menos que
A mãe de João estava com 6 meses de gravidez e Maria estava com 3 meses de gravidez do Senhor Jesus. Aleluia. Então, ele não era a luz. João não era a luz, mas ele veio para dar testemunho da luz. Então, a luz, ela já foi testemunhada antes dela aparecer por João. João era para ser um sacerdote. João era filho de sacerdote, da casa de Levi. E ele seria o futuro sacerdote. Mas Deus fez dele um profeta. Ok? Porque as coisas ali já começavam a mudar. Ali já estava começando a transição da mudança para a nova aliança. Aleluia! Glória a Deus! O verbo era a luz verdadeira. Agora eu volto a falar do verbo. Que o verbo é o Senhor Jesus de Nazaré. O verbo era a luz verdadeira que ilumina todo homem. Ilumina todo homem. As pessoas só ficam nas trevas se elas quiserem. Porque o Senhor Jesus veio para iluminar todo homem. Ele vinha ao mundo. O verbo era a luz verdadeira que ilumina todo mundo. Ele vinha ao mundo. Ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele. Ele estava no mundo e o mundo foi feito por meio dele. Mas o mundo não o conheceu. Aqui está falando do planeta Terra. Aqui está falando dos homens, nós seres humanos. Essa palavra mundo, às vezes ela vai ser usada para governo do mundo. E às vezes ela vai ser usada para o cosmos, para o planeta, para os humanos que estão ali. Então, ele estava no mundo e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Então, estava falando todas as pessoas que estavam aqui nessa terra. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Ok? O Senhor Jesus, ele é da tribo de Judá e da casa de Davi. E ele já tinha sido prometido pelo Pai, através dos profetas. Já tinha sido prometido que viria. Então aquele povo já conhecia o Deus de Israel. Conhecia mais ou menos, mas sabia. Conhecia a Torá, a Bíblia, que ensinava sobre o Deus de Israel. E tem os profetas. Não pode, os profetas é muito importante. Tudo na Bíblia é importante. Tudo. Você não pode pegar uma parte e jogar fora. Tudo é importante. Tudo. A Torá é importante. Os profetas é importante. Os salmos são importantes. As histórias são importantes. O Evangelho é a beleza, o enfeite do bolo. O Evangelho é o Evangelho da graça, onde os pecadores que se arrependam e vai para Jesus são perdoados, ok? Vamos lá? Então, o mundo não reconheceu ele, os seus, que eram a tribo de Judá, não recebeu ele. Veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Ok? O mundo não conheceu. Os da tribo dele, o povo de Deus, que já conhecia a palavra de Deus, não recebeu ele. Ok? Mas aí vem aqui o versículo 12. Mas a todos que o receberam, deu o poder de se tornarem filhos de Deus, aos que creem em seu nome,
Quem é filho de Deus? Aqueles que creem em Jesus de Nazaré. Aqueles que o recebem. Que abre a porta do seu coração e recebe ele, deixa ele entrar. Se torna filho de Deus. Ok? O mundo não conheceu, o povo dele não recebeu, mas agora todo que recebe ele, todos os gentios, todas as nações que recebe Jesus de Nazaré, passa a ser filho de Deus. Muitas pessoas, elas não têm essa fé, não lê os evangelhos, não lê os escritos apostólicos. Muitas pessoas não entendem nada o que ela é em Cristo. Mas aqui está dizendo, João 1,12, mas a todos que receberam deu o poder de se tornar filhos de Deus, aos que creem em seu nome, aleluia. Ele que não foi gerado nem do sangue, nem de uma vontade da carne, nem de uma vontade do homem, mas de Deus. O Senhor colocou, o Pai já colocou o Filho pronto no útero de Maria, já pronto. O Senhor Jesus já entrou pronto. O Senhor Jesus não precisou, já o embriãozinho lá, aquelas célulazinhas que vai desenvolvendo, quem entende de biologia, sabe direitinho. Aqui, ali, aquele embriãozinho minúsculozinho já foi pronto para o útero de Maria. Não precisou de esperma de José e nem de ovulação de Maria. Não precisou para gerar Jesus. Ok? Tanto que hoje em dia as pessoas fazem a inseminação artificial. E uma mulher que não tinha condição de gerar um filho pelos próprios métodos normais, ela recebe uma inseminação artificial e ali é gerado um ser. Ok? Se o ser humano consegue fazer isso, gente, imagina o que Deus não pode fazer. Vamos continuar? Aleluia? Ó, versículo 13. Ele que não foi gerado nem do sangue, nem do sangue, ok? Nem da vontade da carne, não foi, desejo. A vontade da carne é o desejo de fazer sexo, não foi isso. Não foi gerado do sangue. Maria não tinha menstruação. Acredita nisso? E não foi gerado do sangue. Maria não tinha menstruação. Nem da vontade da carne. Não foi um desejo sexual. Fazer sexo. Não. Nem de uma vontade do homem. Mas de Deus. Mas de Deus. Aleluia. Aleluia. Deixa eu ver quantos capítulos. O capítulo é 1. Vamos ver quantos versículos tem. É bem grande. É bem grande esse capítulo. E eu não tenho pressa de fazer, não. Portanto, é que a gente medita na palavra do Senhor. Então, vamos lá. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, a glória que ele tem junto ao Pai, como Filho único, cheio de graça e de verdade. Ok? E o Verbo se fez carne. Ali. Foi gerado no útero de Maria. E nasceu como um homem, como esse homem de hoje já. Que tem essa aparência que nós temos, ok? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. João estava falando, nós vimos, porque João e os outros todos viram, né?
e nós vimos a sua glória, glória que ele tem junto ao Pai, como Filho único, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele e clama: este é aquele de quem eu disse. João aqui agora que dá o testemunho é o Batista, ok? O João dá testemunho. É porque, para a Bíblia não ficar muito grande, eles vão tirando palavras. Antigamente eles colocavam João Batista, agora já coloca só João. João dá testemunho dele, mas quando aqui fala João dá testemunho dele, é o Batista. O outro também, o apóstolo João também dá testemunho, tanto que o evangelho foi escrito pelo apóstolo João. João dá testemunho dele e clama: este é aquele que eu disse. Então, por que está falando de João Batista? Porque aqui o que ele fala? E clama: este é aquele que eu disse, que vem depois de mim, passou adiante de mim, porque existia antes de mim. Antes de mim. João foi gerado do pai e da mãe dele, mas o Senhor Jesus já existia. Ok? Vamos lá, versículo 16. Pois de sua plenitude todos nós recebemos graça por graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés. A lei é a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, as instruções do início da humanidade, ok? Porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então tem a graça e a verdade. Nós vivemos no tempo da graça e da verdade. E se você rejeitar a graça e a verdade, você não é salvo. Ok? Porque a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. E é pela graça que nós somos salvos. Ok? Versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus. Ninguém. Mas Moisés não viu? Não. Ninguém viu a Deus. Mas Abraão não viu? Não. Tinha... Aí a palavra aqui que eu esqueci. Deus se aparecia na forma de um anjo, de um ser humano. Ok? Eu esqueci a palavra que fala. Mas Deus mesmo ninguém viu. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho único que está voltado para o seio do Pai, este o deu a conhecer. Ok? O seio é dentro. Dentro. Tem um teólogo que ele fala dessa ligação do Filho e do Pai. Tem até, é poético, é lindo. Essa ligação do Filho e do Pai. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho único que está voltado para o seio do Pai. Ele está dentro do Pai. Este o deu a conhecer. Só quem conhece o coração do Pai é o Filho. É Jesus de Nazaré, o Verbo vivo, que se fez carne e habitou entre nós. Então paramos por aqui no versículo 18. Que o eterno Deus nos abençoe cada vez mais para que possamos entender mais a palavra dele, que é linda, maravilhosa. Uma bênção do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Shalom.